Eu quero convidá-lo a abrir comigo em Atos capítulo 9. Confesso que a semana que passou, eu li repetidamente esse texto e também preguei várias vezes. E é impressionante como a palavra de Deus, ela é viva. Quanto mais se lê, mais coisas se depreende da palavra e você vai descobrindo aquilo que Deus tem para nós no dia a dia. E nós vamos ler apenas o versículo de número 6, mas peço que você deixe sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. O texto também vai ser projetado. O texto diz, no versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Para quem conhece a Bíblia um pouco, sabe que o capítulo 9 é um capítulo muito importante para a história da igreja. É o capítulo que fala da conversão do apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo de Tarso. E este capítulo fala desta figura extraordinária da história, mas fala também de uma pessoa anônima. É interessante como, no mesmo texto que fala de um homem tão importante, fala de uma figura quase desconhecida. E eu quero, daqui a pouco, falar dessa pessoa quase desconhecida. Paulo, um homem capaz, estudado, um homem que era fariseu. Em Israel havia de 3.000 a 3.500 fariseus. Fazia parte desse grupo seleto, resumido. Era um homem conhecido como rabi, doutor da lei, ensinava a lei. E era, por sua vez, perseguidor da igreja. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que ele perseguia a igreja, ele presenciou o apedrejamento de Estevão. A partir do apedrejamento de Estevão, a igreja é perseguida duramente. O sangue estava na boca de Saulo. O desejo de morte. E ele sai de Jerusalém para Damasco, capital da Síria, 260 quilômetros aproximadamente. E ele vai com uma fúria, um desejo de prender os crentes judeus que estavam em Damasco, essa cidade milenar, que hoje vive em um contexto terrível, porque o governo da Síria está se desfazendo e, mesmo assim, aquela cidade ainda resiste, uma cidade histórica, bastante relevante. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, se depara com a luz que o deixa cego, ele é conduzido por pessoas estranhas e é colocado em uma das ruas daquela cidade. E o interessante, queridos, que o processo de conversão na vida de Paulo é algo muito doloroso. Ele passa 3 dias cego. Ele precisa de pessoas para lhe conduzir. Um homem que tinha segurança, que tinha certezas, estava agora sem certezas, estava agora fragilizado, e Deus estava tratando esse homem. Depois de 3 dias de cegueira, depois de 3 dias de oração, Deus levanta um homem chamado Ananias. Um homem simples, ele não é apresentado como apóstolo, ele não é apresentado como bispo, como pastor, ele é simplesmente Ananias. O versículo 6 diz que Deus iria levantar alguém. Esse termo alguém, ele tem na sua composição 2 significados, 2 meios de interpretação. Primeiro, do anonimato. É indefinido. Alguém pode ser homem, pode ser mulher. Alguém pode ser qualquer pessoa. E é interessante quando Deus diz para Paulo, alguém vai te dizer o que você deve fazer. Porque no reino de Deus, títulos, funções, cabedal de conhecimento, cai por terra. Quando alguém se dispõe. Quando alguém resolve ser alguém e deixa Deus fazer de um simples alguém uma pessoa destacada, usada. Então não se sinta inferior porque você é um simples alguém. Você não é um Zé Ninguém, você é alguém. Eu gosto muito da história daquela mulher que toca no manto de Jesus
Jesus para tudo e diz: alguém me tocou. Quando Jesus disse que alguém havia tocado a ele estava dizendo alguém que tem importância, alguém que tem valor. Isso tem muito a falar ao nosso coração nessa noite. Porque ser alguém diante de Deus nos credencia de ser alguém diante dos homens. Quem se acha ninguém diante dos homens, também se achará ninguém diante de Deus. Quando Deus nos concede valor, nós não temos motivo nem razão de nos acharmos ninguém. E é este alguém, chamado Ananias, que vai cuidar, dar o tratamento devido para aquele que seria no Novo Testamento e para a história da igreja, provavelmente o homem mais importante até mesmo do que Pedro. É ele que vai fazer 3 grandes viagens missionárias, é ele que vai fundar muitas igrejas, na Ásia Menor, ali na Síria, nas regiões próximas à Antioquia. É um homem de fato destacado, que é instruído por alguém simples. Alguém chamado para ser relevante na história de outra pessoa. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Há um momento hoje muito preocupante na história da igreja evangélica no Brasil. E este momento é preocupante por quê? Porque as pessoas têm ido à igreja preocupadas com elas mesmas, com as suas dificuldades, lutas, com os seus desejos. As igrejas estão lotadas de pessoas que estão procurando resolver os seus problemas, mas não estão querendo ajudar outros a resolverem os seus problemas. A vida cristã só tem sentido quando o altruísmo, quando você é voluntarioso com outra pessoa. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas, veio servir. Jesus é o nosso modelo, sempre será. Então, a partir do momento em que eu me torno alguém egoísta, penso só em mim, eu estou fora de um propósito maior, que é o propósito solidário que Deus tem para todo crente. De se importar com o outro, de se inteirar com o outro. E isso nós precisamos resgatar urgentemente, senão nós teremos número, mas não seremos uma igreja relevante. Ananias foi chamado para ser alguém relevante na vida de outra pessoa. E nós só seremos relevantes na história quando formos importantes para ajudar outras pessoas. Talvez você esteja pensando em alguém que está fora daqui. Não, talvez seja quem está do seu lado, que está precisando de ajuda e de um apoio, de uma palavra, de um braço estendido. Irmãos, eu vejo na vida de Ananias 6 gestos, 6 atitudes. Quando eu falo 6, talvez você fique pensando, vai até meia-noite. Hoje não. Hoje eu vou resumir um pouco. 6 atitudes que revelam quais são as marcas na vida de alguém que quer ser relevante na vida do outro. Em primeiro lugar, alguém que se coloca à disposição de Deus para servir a outro. Quando a Bíblia diz que Deus fala com Ananias em visão, Ananias diz: eis-me aqui. Essa expressão Moisés evitou de fazer. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele coloca obstáculos e desculpa. Ele diz: eis-me aqui, envia minha sogra, não a mim. São pessoas que estão sempre colocando desculpas e dificuldades e postergando, porque tem algo mais importante a fazer. Essa disposição é típica de alguém que quer se doar e servir. É alguém que pensa menos em si, mais em Deus e também no próximo. São pessoas que não estão cansadas e não ocupadas. E se estiverem ocupadas, desocupam-se para fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor. É a palavra de Ananias quando Deus fala com ele. Isso aí no versículo de número 10. Eu lembro de Isaías. Isaías é outro que respondeu da mesma forma. Ele entra no templo, Isaías capítulo 6, ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono, e diz: ai de mim que estou perecendo e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos
viram o Deus da glória. Então ele diz, quando Deus chama, quem há de ir por nós? Ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? A estar envolvidos em projetos? A mexer com feridas? A mexer com quem sofre e chora? Será que nós estamos dispostos a isso? Ou nós estamos aqui apenas para resolver os nossos problemas, muitas vezes mesquinhos e terrenos? Essa foi a primeira atitude que revela que este homem era alguém relevante na vida de outro. Segunda atitude, no versículo 11, se você estiver com sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Durante 3 dias, Deus deixou Paulo cego para que Paulo orasse. E tudo muda quando a gente ora. Por isso que é insistente o desafio para a oração diária, cotidiana na nossa vida. Porque quando nós oramos, Deus levantará pessoas, ou Ele mesmo fará com que as nossas respostas de oração cheguem até nós. Mas Deus muitas vezes levanta pessoas. Sabe o que é uma pessoa relevante? É uma pessoa que se vê como resposta de oração. Eu vou traduzir e trocar em miúdos isso. Muitas pessoas querem orar e terem suas respostas respondidas. Poucas pessoas se colocam na posição de serem agentes de Deus para responder ou satisfazer aquilo que Deus tem como resposta para quem orou. Ou melhor, Saulo está orando e Deus procura Ananias e diz, vá à rua direita. Procura Saulo. Ele está orando e você vai ser a resposta da oração que ele está fazendo. Eu imagino que oração Saulo fazia. Senhor, manda alguém. Senhor, eu preciso de direção. Eu preciso voltar a ver o que vai acontecer na minha vida. Ele está orando, pedindo. E Deus levanta Ananias. E Deus pode levantar você. Agora, enquanto você não se vê como alguém que pode ser agente de Deus, como resposta de oração, você vai ficar inerte, parado, esperando a sua resposta chegar e não vendo a oportunidade de ser resposta de oração. Nós sempre fazemos, no dia de ações de graças, a campanha de cestas básicas. E eu sempre digo, é uma bênção, porque quando a pessoa que recebe no Nordeste a cesta básica vai dizer o quê? Senhor, muito obrigado por essa pessoa que me doou essa cesta básica. Quando ela ora por você, ela está reconhecendo que você é a resposta à oração que ela fez. Ela está agradecendo por alguém que fez algo por ela. Então pare de ficar esperando a resposta de oração. Seja a resposta de oração para a vida de outras pessoas. Se alguém está triste, seja a resposta de oração. Chegue junto e diga por que você está chorando. Se o irmão está passando necessidade financeira, você não precisa de dom de revelação para isso. Faça alguma coisa. Se alguém é novo na igreja, chegue junto e diga, estou aqui para te ajudar. Você precisa ser resposta de oração. Ananias foi para Paulo. Alguém relevante é alguém que se torna resposta de oração para a vida de outros. Terceira coisa, Ananias é esse homem, alguém relevante na história do outro, esse outro era Paulo, porque ele aprendeu a não congelar as pessoas na história e no passado. Ele aprendeu a não congelar as pessoas na história e no passado. É muito interessante a nossa humanidade. Nós, mesmo crentes, não deixamos de ser humanos e pecadores, imperfeitos, inconstantes e muitas vezes contraditórios. É uma marca da nossa humanidade pecadora.
E quando Deus desafia Ananias de visitar Paulo e ser a resposta de oração na vida de Paulo, Ananias diz assim: Senhor, parece que o Senhor não está sabendo o que está acontecendo. O Senhor está querendo que eu vá orar, ajudar um homem que veio para cá com autorização de prender e levar para Jerusalém os judeus que creram em Jesus. Espera aí, o senhor não entendeu bem, deixa eu explicar de novo para o senhor. Nós temos um problema sério. Sabe qual é o problema? É de rotular e taxar pessoas. E quando você coloca um rótulo numa pessoa, essa pessoa está perdida. Porque ela pode melhorar, pode aperfeiçoar, pode até superar aquilo que antes foi um defeito grave dela. Mas quando você congela, conceitua e taxa uma pessoa, ela está perdida. Porque ela está congelada na história e no passado dela. Ela pode mudar o que for e você diz, não tem jeito. Porém, a gente serve um Deus que muda pessoas, sobretudo muda pessoas. Eu acredito nisso, você acredita? Eu acredito. E toda vez que o seu conceito congela a pessoa, você vai sempre dizer, não tem jeito para aquela pessoa. E ela já está orando, ela já está servindo, ela está amando. E você coloca na lata do lixo, porque não tem jeito. Foi isso que Ananias fez no primeiro momento, e Deus o convenceu a ir. E ele rompe com isso. Ele diz assim, eu vou dar uma chance para esse Saulo. Dê uma chance. Dê uma chance para as pessoas. Perdoe pessoas. Eu falava hoje de manhã sobre o Evangelho de Marcos, dando uma panorâmica do Evangelho de Marcos. Marcos é o mesmo João Marcos, que no capítulo 13 deixa Paulo na mão, o apóstolo Paulo na mão, na primeira viagem missionária. E eles rompem, um vai para um lado, outro vai para o outro. Quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo já está velho e diz assim, traz a capa que deixei em Troade, bem como os livros, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, Crescente foi para Dalmácia, e eu estou sozinho, traz-me João Marco, porque ele me é útil para o ministério. Então, se Paulo ficasse com a dor, com a mágoa, daquele momento traumatizante que ele passou com João Marco, com aquela ruptura, ele jamais faria uma história diferente. João Marco estaria condenado, sentenciado a viver numa prisão do coração de Paulo. Mas Paulo não congela e não limita as pessoas por um ato da história passada delas. Ele é capaz de dizer e crer que pessoas podem se transformar pelo poder de Deus. Um pastor amigo meu, certa vez, disse que pregou na igreja dele. Ele dizia assim, Deus vai converter pessoas nessa igreja. Traficantes vão se converter e vão vir para essa igreja. E todo mundo dizia na igreja, aleluia, glória a Deus. Bandidos vão se converter e vão vir para essa igreja. E o povo, glória a Deus. Garotos e garotas de programa vão se converter e vão vir para essa igreja. O pessoal dando glória a Deus. Aí ele falou, e vão casar com seus filhos também. Espera aí, pastor, que negócio é esse? O que Deus pode fazer na vida e no coração de uma pessoa é algo maravilhoso. O maior milagre que Deus pode fazer é transformar coração de pedras em coração de carne. E eu olho para mim, e você certamente está olhando para você, quem você era e quem você é. Sei que nós não somos o que desejamos ser. Mas graças a Deus que nós não somos o que um dia fomos. Não somos o que um dia fomos. É por isso que ele vai e dá uma chance para Saulo. Porque ele não congelou, ele deu uma chance para um futuro na vida desse homem. Quarta característica ou ação que faz desse homem, Ananias, alguém relevante na vida do outro. Ser e ver o outro como irmão. Ele entra naquela casa, se você puder olhar comigo, versículo bíblico, 17 do capítulo 9. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo,
coragem, é um ato profético, não é? Mas é uma disposição verdadeira, genuína de alguém que estava ali fazendo a vontade de Deus e acreditando que aquele homem havia se convertido de verdade e que ele precisava ter uma chance. Ele não era um membro da igreja, ele era o irmão Saulo. Ele não era um membro do coral, ele era o irmão Saulo. E tudo muda quando a gente se trata e vive como irmão. O problema é que a gente usa o termo irmão no meio evangélico como meio de tratamento. Ô irmão, o senhor está bem? Mas muitas vezes no coração a gente quer botar o punhal pelas costas. Mas o tratamento continua, meu irmão, o meu querido, meu amado. E o ódio, o rancor no coração. Provérbio 17 diz, todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz irmão. Provérbio 26 diz, leais são as feridas feitas por quem ama. A marca do ser irmão é o amor. E Paulo está ali recebendo de alguém que ele não conhecia, amor, generosidade, porque ele precisava daquilo, ele precisava de um irmão. Tem muitas pessoas que pensam que o outro precisa de um acusador, precisam de um avaliador. Nas igrejas e fora dela, nós precisamos de irmãos. E eu vou contar uma historinha que eu já contei muitas vezes. Esse é o problema de estar numa igreja há 17 anos. Que vocês ouvem muitas vezes a mesma história. Problema de vocês, não é meu. 2 irmãos foram levados por seus pais a um psiquiatra, porque esses irmãos eram gêmeos. Um deles era o alfa, mandava no mais novo, era quem tomava a frente. E os pais, preocupados com aquele que abria mão, cedia sempre, levou para o psicólogo, e o psicólogo ouviu o alfa. Ele disse assim, você é bom em quê? Eu sou bom em futebol, sou bom em videogame, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E seu irmão? Meu irmão é legal. Mas ele é bom? Não acho muito bom não, eu sou melhor que ele. Aí ele então faz o atendimento ao outro irmão, e ele pergunta, o que você acha do seu irmão? Meu irmão é 10. Tem alguma coisa que o seu irmão é melhor que você? Ele é melhor no videogame, é melhor no futebol, é melhor nisso, é melhor naquilo. E o psicólogo foi ficando preocupado, porque ele não se afirmava, ele se negava. E então ele fez uma pergunta crucial e muito importante. Ele disse assim, não há nada que você é melhor do que ele? Aí ele aproveitou e disse, tem uma coisa, que eu sou melhor do que ele. É que eu sou mais irmão do que ele. Eu sou mais irmão do que ele. Então, queridos, a gente tem que ser mais irmão. Irmão. Saulo, meu irmão. Aí você tira do coração tudo que cria obstáculos, que separa e diz assim, Paulo, meu irmão. Washington, meu irmão. Essa é uma marca de alguém relevante na vida do outro. Quinta marca, alguém que fala em nome de Jesus e não fala dos seus interesses, do seu coração. É interessante quando Ananias entra na casa e diz assim, então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Eu estou aqui no nome de Jesus. Isso é profundo demais. Quando você não é representante de si mesmo, nem agente de outras pessoas, mas é agente de Jesus, você fala em nome dele. Você traz algo dele para oferecer a outros. Eu estou aqui no nome daquele que te apareceu no caminho e que disse que sua vida seria diferente. Eu estou aqui para dizer que ele me mandou falar que você vai voltar a ver. Alguém relevante na história do outro, é alguém que fala em nome de Jesus e é canal de bênção de Deus para o outro. É alguém que traz bênçãos e não maldição. Relacionamento não é algo fácil. Em todas as áreas e categorias, não é algo fácil.
mas a gente pode aprender a bênção de ser portador de bênção e não ser portador de maldição. A história de Abraão é uma história muito bela. Ele é o pai da fé. Mas há um episódio muito triste, lamentável na vida de Abraão, quando ele entra no Egito. Até o Negueb, Abraão levantava altares. Quando ele entra no deserto, o desespero bate, ele vai para o Egito, porque ele não vê solução humana. O desespero faz com que ele abandone a fé e tome atitudes humanas. E ele entra no Egito e mente. E há toda uma série de ações equivocadas e lamentáveis. E para encurtar a história, ele leva maldição para o Egito, ao ponto dos egípcios e o próprio faraó conduzi-lo para fora do Egito. Porque alguém que tinha sua grande missão, segundo Gênesis capítulo 12, ser tu uma bênção, foi expulso do Egito porque não era fonte de bênção. Pediram para ele sair, pede para sair. A nossa característica deve ser portador de bênção, canal de bênção para a vida de outros. Ananias foi assim. E eu, quando estudava esse texto a semana passada, várias vezes, eu devo ter lido esse texto umas 7 vezes, e eu ficava pensando, Senhor, mesmo que seja no anonimato, eu quero ser como Ananias. E pela graça de Deus, até o nome de Ananias ajudava. Ananias significa Deus é gracioso. Falar de Deus, isso é óbvio. Mas ser gracioso como Deus é gracioso conosco é um grande desafio. E Ananias conseguiu ser na vida de Paulo. Que sejamos na vida de outras pessoas. Amém ou não amém? Amém.